Estamos começando o nosso primeiro programa Justiça em Foco aqui pela Rede TV do Espírito Santo. No programa de hoje, neste programa de estreia, nós vamos conversar com o doutor Ezequiel Turíbio, ele que é presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Espírito Santo, que vai falar sobre esse programa, os objetivos deste programa. Também hoje vamos mostrar para vocês uma reportagem sobre audiência de custódia. E encerrando o programa, uma entrevista com a doutora Gisele Souza de Oliveira, ela que é titular da 4ª Vara Criminal de Vitória e é coordenadora da audiência de custódia aqui no estado do Espírito Santo. Doutor Ezequiel Turíbio, muito obrigado por nos receber aqui na Magis, tá? E participar desse nosso programa de estreia. É um prazer estar aqui presente. Doutor Turíbio, como surgiu a ideia da implantação do Justiça em Foco? Nos últimos anos, a população tem acompanhado de perto todo o trabalho do Poder Judiciário Nacional. E o Poder Judiciário ele tem várias práticas próximas ao cidadão, de interesses relevantes para a sociedade. E no caso do Espírito Santo não é diferente. O Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo ele tem várias atividades em diversas áreas, como prisional, assistência à infância e juventude, combate à violência doméstica, resoluções de problemas que envolvem a saúde. E nós queremos mostrar isso para a população, para que a população capixaba possa conhecer o trabalho do judiciário local, o trabalho dos juízes, dos servidores, enfim, tudo de bom que é colocado à disposição da sociedade. Só poderia dar um exemplo para a gente, até mesmo de benefício à sociedade? Eu posso até dar uma pequena dica em relação à saúde. Várias pessoas procuram o Poder Judiciário em busca de remédios, internações e etc. As varas da infância e juventude, por exemplo, têm um trabalho extremamente interessante de pais na escola, pais na família. E tudo isso leva benefícios na preparação da cidadania, né, do respeito aos direitos, e o Poder Judiciário está presente nessas atividades. Certo. A partir de hoje, nós teremos uma série de entrevistas, de reportagens, mostrando ao telespectador até mesmo o dia a dia de um juiz no plantão, que não é fácil, né, doutor Ezequiel? Não, não é fácil. O programa de hoje abordará a questão das audiências de custódia, que trata da liberdade do cidadão. Essas audiências funcionam como um filtro, aquele que deve ser mantido na prisão, aquele que deve ser colocado em liberdade. O nosso estado é pioneiro nessa atividade. Essa matéria será melhor apresentada posteriormente. E essas atividades do juiz já estão presentes no cotidiano do cidadão, no dia a dia, principalmente a Justiça Estadual. Ela trata exatamente desse cotidiano. Vamos mostrar também como funciona o fórum, né? O dia a dia de um fórum com pequenas causas também. Também os fóruns são prédios públicos que recebem por dia milhares de cidadãos, de pessoas, né, de diversas idades, de criança até idoso. São prédios que precisam de uma preparação. Enfim, são prédios públicos que recebem a população. Com certeza nós teremos boas coisas para poder mostrar do Judiciário do Estado do Espírito Santo, né, doutor Ezequiel? Sim, eu tenho certeza que será um programa muito positivo e a sociedade verá essas ações boas realizadas pela Justiça Estadual. Muito bem, eu gostaria de agradecer imensamente o senhor por ter nos recebido aqui e participado desse programa de estreia do Justiça em Foco. É um prazer estar presente. Muito bem, nós teremos daqui a pouco uma reportagem sobre audiência de custódia com Alessandra Bruno e em seguida a entrevista com a doutora Gisele Souza de Oliveira falando sobre audiência de custódia. Lembrando que você pode participar do nosso programa através das redes sociais, Facebook, Instagram e também no YouTube. O endereço está aparecendo aí no seu vídeo. A audiência de custódia foi implantada no Brasil em 2015 e consiste na garantia da apresentação do preso em flagrante a um juiz no prazo máximo de 24 horas após a prisão. Na audiência de custódia, o juiz faz uma entrevista com o preso e define a prisão ou medidas alternativas ao cárcere. São Paulo foi o primeiro estado brasileiro a instituir o projeto Audiência de Custódia, criado pelo Conselho Nacional de Justiça.
O Espírito Santo foi o segundo a implantar o projeto no Brasil, que foi aprovado pelo Tribunal de Justiça em abril de 2015. De maio de 2015 a maio de 2018, o Espírito Santo realizou 17.031 audiências de custódia. Dessas, 45,75% resultaram em liberdade e 54,25% em prisão preventiva. Hoje, na nossa entrevista do Justiça em Foco, nós vamos conversar com a doutora Gisele de Souza Oliveira. A doutora Gisele Souza Oliveira é titular da 4ª Vara Criminal de Vitória e é coordenadora da audiência de custódia e das audiências de custódia aqui no estado do Espírito Santo. Doutora Gisele, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar da nossa entrevista aqui do Justiça em Foco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui prestando essas informações e esclarecimentos no Justiça em Foco. Doutora Gisele, eu gostaria que a senhora explicasse para a gente o que é exatamente a audiência de custódia e para que ela serve? Pois bem, a audiência de custódia hoje está na ordem do dia, né? Dificilmente a gente abre um jornal, assiste um informativo jornalístico que não se fala da audiência de custódia. Essa prática é uma prática que foi implantada no Brasil a partir do ano de 2015 e consiste na rápida apresentação da pessoa presa em flagrante perante um juiz de direito, para que esse juiz possa ter melhores condições de examinar a legalidade e a necessidade daquela prisão. Ou seja, a partir dessa prática, o juiz não recebe apenas um calhamaço em papel. Ele recebe também esse papel onde está documentada a prisão, mas ele tem condições de se entrevistar, de conversar, interagir com essa pessoa que foi presa, e isso dá ao juiz melhores condições de proferir uma decisão mais justa no caso daquela prisão. Com certeza isso é muito importante para a sociedade, né, doutora Gisele? Com certeza, a sociedade só tem a ganhar com a audiência de custódia. Ela tem a ganhar, primeiro, porque ela tem a certeza de que os cidadãos que estão sendo presos estão tendo seus direitos analisados corretamente e rapidamente, porque a audiência de custódia consiste na apresentação rápida, em até 24 horas, daquela pessoa que foi presa na rua em flagrante, até 24 horas ela está na presença de um juiz. E, ao mesmo tempo, a sociedade se beneficia na medida em que a audiência de custódia permite que o juiz calibre melhor a necessidade de um determinado cidadão ingressar no sistema prisional. Porque nós sabemos que não é interessante para a sociedade, que suporta toda a carga tributária, inclusive aquela parcela que garante, enfim, a sustentação do sistema prisional, que qualquer pessoa ingresse no sistema prisional. Então, o juiz ele tem melhores condições de analisar, no caso concreto, se aquela pessoa precisa ficar presa ou não. Ou seja, se o cidadão praticou um crime de potencial ofensivo médio ou de pequeno potencial ofensivo, o juiz pode substituir aquela prisão por outras medidas cautelares. Mas, ao mesmo tempo, se o juiz perceber que aquela pessoa oferece risco para a sociedade, logo naquele primeiro momento o juiz já pode garantir que ela fique presa, fazendo com que a sociedade, então, possa estar mais segura em relação a essa prisão. Gostaria que o senhor falasse para a gente como funciona a audiência de custódia aqui no Espírito Santo. A audiência de custódia aqui no Espírito Santo funciona em regime de plantão. Ela acontece 7 dias por semana, sábados, domingos, feriados. Sempre haverá um juiz dentro do sistema prisional, exatamente lá no Complexo Penitenciário de Viana, englobando toda a região serrana e a região da Grande Vitória. E nós temos um outro polo de audiência de custódia também lá em Cachoeiro de Itapemirim, que funciona em Cachoeiro, englobando 14 comarcas no entorno de Cachoeiro, ou seja, toda a região sul. E o juiz todo dia ingressa no sistema prisional, e ali, para garantir rapidez, ele imediatamente após a pessoa ingressar no sistema, ele já pode então ter condições de fazer essa entrevista com esse cidadão. Doutora José, esse é presencial ou está sendo virtual, através de videoconferência? Presencial. Todos os dias, um juiz estadual se desloca até o sistema penitenciário e ali permanece até que ele ouça todas as pessoas que foram presas naquele dia.
Lembrando que atualmente tem 20 comarcas ingressando lá no Centro de Triagem de Viana nas audiências de custódia. Então são duas que funcionam aqui no estado do Espírito Santo. Funcionam, uma em Viana, outra em Cachoeiro de Itapemirim. Outra em Cachoeiro de Itapemirim, exatamente. Isso é o suficiente, doutora Gisele, para atender a demanda? Não, nós temos planos concretos e um planejamento de expandir as audiências de custódia para a região noroeste, com uma sede em Colatina, e também para a região norte, para ali atender a região ali de São Mateus, né? Então, nós estamos com esses planos e a tendência é que nós possamos fazer a expansão da audiência de custódia para todo o estado, cobrir todo o território do estado do Espírito Santo. É muito interessante a gente salientar, doutora Gisele, aumentou o número de liberdade com a implantação da audiência de custódia? De maneira nenhuma. Os juízes capixabas são muito preparados tecnicamente e eles examinam cada situação de cada prisão e não tem implicado num volume considerável de liberdades provisórias. Existe hoje, nós já fizemos no Espírito Santo cerca de 16 mil audiências de custódia, desde a sua implantação. E o resultado disso, em termos de liberdade de prisão, é que 53% das pessoas permanecem presas, ou seja, o juiz então confirma aquela prisão, e em 46%, quase 47%, o juiz concede a liberdade por entender que aquela pessoa pode responder com uma outra medida cautelar. Ele não tem necessidade de ser submetido à prisão naquele momento, à prisão preventiva. Então, nós temos um equilíbrio, nós temos um número maior de prisões do que de liberdade com audiência de custódia. Como é que funcionam as principais atribuições de um juiz da área criminal? As atribuições do juiz criminal são as mais variadas, é uma atribuição muito vasta, que ela tem lugar desde a fase de investigação. Então, quando as pessoas veem, por exemplo, a deflagração de uma operação policial pela Polícia Federal, pela Polícia Civil, com várias e várias prisões, conduções coercitivas, cumprimento de mandados de busca e apreensão, um juiz se debruçou sobre todo aquele material antes. Por quê? Porque essas medidas investigativas no Brasil, elas só podem ser autorizadas judicialmente. Então, na fase de investigação, quando a gente ainda não tem a autoria do crime, ela não está esclarecida e que a polícia está investigando, o juiz atua como? Deferindo interceptações telefônicas, ele defere quebra de sigilo fiscal, ele decreta quebra do sigilo eletrônico, acesso às redes sociais, ele decreta busca e apreensão, condução coercitiva, prisão temporária, prisão preventiva. Após serem colhidos elementos suficientes de quem é o autor daquele crime e da materialidade, o Ministério Público oferece uma denúncia. E aí é proposta a ação penal. Aí tem a outra parte da atribuição do juiz, que o juiz então vai o quê? Conduzir o processo criminal. Ele vai presidir o processo, ele vai realizar as audiências, ele vai ouvir as testemunhas, ele vai deferir provas periciais, vai analisar as provas periciais, vai ouvir os argumentos das partes, vai ouvir o acusado. Depois desse conjunto todo probatório, ele vai se debruçar sobre aquele material e vai proferir uma sentença, condenando ou absolvendo aquele cidadão. Então, veja que a atribuição do juiz criminal é vastíssima, porque ela começa lá na fase de investigação. Às vezes as pessoas têm a impressão de que é a polícia que foi a responsável integralmente por aquela operação. A polícia tem um papel muitíssimo importante, mas a polícia só pode dar cumprimento a esses atos de prisão, condução coercitiva, se um juiz tiver decretado. Doutora Gisele Souza de Oliveira, muitíssimo obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no nosso programa Justiça em Foco. Eu que agradeço, estou sempre à disposição do Justiça em Foco para prestar essas informações para a sociedade. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho.